Muito boa tarde, amigos do Atletismo Catarinense. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando sempre que, se você não precisar sair de casa, fique em casa, se cuide, cuide da sua saúde e de sua família. Meu convidado de hoje é mais do que especial, é um grande convidado. Ele tem uma história maravilhosa no atletismo catarinense. E vocês hoje vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais da vida do meu querido amigo Antônio Ezequiel Tchaikovsky. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, Deraldo. Que satisfação, é só você mesmo para me colocar nessas idas e vindas do atletismo, né? Que maravilha, Ezequiel. Eu até quero agradecer daquele convite dos 40 anos da federação, do aniversário da federação, né? Só ver a alegria do Euclidão ali, né? Já valeu a pena, né? Tava lá Marguite, verdade. Ali foi uma coisa maravilhosa, né? Foi um 40 anos. grande momento, realmente. Eu representei ali praticamente os atletas todos, né? Nós éramos aqui uns 10, mais ou menos, ali, né? Uns 10 atletas ali, né? 15 atletas. 15, Marguite, Euclidão, e assim vai, né? Se eu começar a falar muito, eu erro o nome das pessoas aí e fico devendo. Nada. Ezequiel, para o nosso público, porque essa moçada mais nova não te conhece muito bem, para vocês terem ideia, Antônio Ezequiel Tchaikovsky, ele tem uma vida muito grande na história do atletismo catarinense. Arremessador e lançador, um dos precursores da nossa grande escola de arremessadores e lançadores. Ele é hoje, e eu acho que ele não sabe disso, é o maior medalhista do atletismo nos Jogos Abertos masculino. Ele tem 46 medalhas, 17 de ouro, 12 de prata, 17 de bronze. Ele não é o primeiro do quadro de medalhas, porque o quadro de medalhas é no sistema olímpico, que é pelo número de medalhas de ouro. Daí o José Maria Nunes ganha dele no quesito medalhas de ouro. Mas em termos absolutos, esse cara é fantástico. Uma vida longa, que nós vamos conversar daqui para frente. E como todos os meus convidados, Ezequiel, eu pergunto, como que o Antônio Ezequiel Tchaikovsky iniciou a sua vida no esporte e depois no atletismo? Conta para nós um pouquinho disso. Aonde? Você que nasceu em Mafra, né? Eu nasci... eu sou de Mafra. Na verdade, eu sou entre Mafra e Canoinha. Nasci ali num lugarejo chamado Avencal do Saltinho. Nossa. Eu comecei... Porque quem estava na roça, que se quisesse fazer o ginásio, tinha que sair do local, né? Aí meu pai me colocou para estudar em Canoinhas, no Colégio Agrícola Ginásio Agrícola de Vidal Ramos, distante de 12 quilômetros de Canoinhas. E de lá eu sempre gostei de esporte, a família toda gosta de esporte. E de lá, de Canoinhas, nós viemos estudar nós que eu digo, uns 5, 6 agriculinos de lá, viemos para Balneário Camboriú. Na verdade, Camboriú, Balneário é do lado direito aqui de Florianópolis. No Colégio Agrícola. É no Colégio Agrícola. E ali eu conheci um grande professor, uma figura maravilhosa, que é o Oswaldo Zadel, que você conhece, né? O Zadel, eu até me emociono quando falo dele, porque ele é um cara que... né, ele foi árbitro também depois, foi comendador, eu assisti a cerimônia, né? Ele me convidou para assistir a cerimônia dele aqui no Cambirela. Então aí ele começou a me ensinar alguma coisinha. Você pode fazer um atletismo, eu gosto. Ele era atleta, inclusive, ele era do Exército. E aí ele começou a me ensinar algumas coisinhas. E como também a gente não tinha implemento lá, né, então treinava com pedra. Nós arranjamos um montão de pedra lá e ficava arremessando pedra. O diretor lá não gostava muito, né? Que quem está no colégio agrícola é para ser agriculino, para ser técnico agrícola, não para ser atleta. Né? Então tem aquelas brigas, né? E aí o Zadel sempre me ajudando, né? Aí o que aconteceu? Ele descobriu uma competição em Blumenau, juvenil, lá uma competição em Blumenau, e ele tinha um Fusca daqueles 4 portas, verdinho, e me colocou no carro e me levou lá para Blumenau nessa competição. Ele chegou lá e me colocou para competir, arremesso peso. E por incrível que pareça, eu assisti alguma coisa da entrevista do Otmar, depois eu vou ver todas com calma, né? E eu ganhei o arremesso peso lá. E a árbitra da prova era a Eliege. Olha que coincidência, né? A Eliege de Mafra, né?
Ela nem A conhecia o Timar ainda. Liege, esposa do Otmar hoje, né? É a Claro. esposa do Timar. E eu ganhei aquela prova lá. E eu, chucrão, né? Não tinha muito jeito para arremessar, mas aprendi algumas coisinhas ali e ganhei. Fiz lá, sei lá, 12, 13 metros. Né? O peso era de 5 quilos, né? Aí Isso, eu fui isso, pro... isso só para a gente pontuar. Em que ano foi isso? Lembra? Se não me falha a memória, foi 74 isso, ou 75, né? Mas estou falando dessa parte do brasileiro, que eu fui para o Gebes, né? Depois desse arremesso, eu fui convocado para a Federação Catarinense, né? Para ir para o Gebes em Brasília. Lá eu Olha que fiquei, legal. lá eu fiquei em terceiro lugar. E foi bem Isso eu naquela não época que sabia, estava hein? Isso eu não sabia. estava chegando aquele pessoal que foi estar na Alemanha, foi fazer aquele estágio na Alemanha, e o ganhador do peso, lá do arremesso peso, foi até um rapaz daquele que foi, não sei o nome, né? Faz tanto tempo, né? Ele tinha chegado da Alemanha, né? Então eu me considerava um estranho no ninho ali, mas consegui brigar com os caras lá, entendeu? Bicho bravo lá do mato, né? Mas assim, em termos de jogos abertos, aí que o Camboriú ali era praticamente o esteio do balneário, né? Todos os caras iam buscar a gente lá para treinar alguma coisa. Joguei vôlei, mas a minha intenção era fazer atletismo. Eu gostava de correr, gostava de fazer 100 metros. Né? Ah, é verdade, começou na corrida. Conta para nós isso É, aí. Metido, né? Aí o que eu fiz? Fizemos um 4% lá muito bom. E aí eu vou te dar a escalação do 4%, que é interessante. Aí já saiu até no jornal essa escalação. É, Lá conta já, para você, nós já, aí. você já Não, sabe. não, um eu sei, os outros não. Um eu sei. Eu sei. Abri o revisamento o Donizete, né? Um agriculino. Quem fazia a reta? O Leonel Pavan. Leonel Pavan, Água, governador. senador, governador, né? Senador, governador, porque eles moravam em Camboriú, eles tinham aquela churrascaria Pavan ali da rodoviária, né? E ele treinava lá no colégio. Nós tínhamos uma pista lá também. E depois eu fazia a curva, eu gostava de fazer aquela curva, parece que eu corria demais ali, né? E entregava o badico e ficamos em quarto lugar, se não me engano, em Chapecó. Então eu gostava muito. 1975, é isso? Isso, essa competição foi em 75, mas em 74 eu medalhei já no arremesso de peso em Criciúma. Ah, verdade. Criciúma. Tá meio misturado, mas a primeira competição de jogos abertos mesmo foi em São Bento do Sul, 73. 73, exato. Lá eu cheguei, fui fazer disco lá. Conheci o disco lá na hora, né? Entendeu? Na hora a Que pista lá loucura. era uma pista. Não é atual agora, tinha um barranco assim, Sim, sim. as Todo mundo competições eram lá reclama embaixo. dessa competição até hoje. É Todo mundo muito. reclama dessa competição. E aquela teve umas coisas engraçadas, né? Eu era fã do Zé Maria, só conhecia o Zé Maria, né? Assim, escutei no rádio, lá no mato ainda, que tinha um atleta que corria muito, que era o Zé Maria Nunes. Eu virei fã dele, assim, só pelo radinho, né? Pelo rádio lá, né? Que Aí eu legal. conheci, Que aí legal. que eu conheci ele correndo lá nessa pista. Aí eu vi ele na terceira volta, se eu não me engano, o tênis dele desamarrou. Aí ele parou, amarrou o tênis, e os caras continuaram correndo, né? Aí ele ganhou uma prova, ele correu atrás, ganhou uma prova com uma volta de diferença no segundo colocado. Então, eu tenho que seguir esse cara. Era Mas, fraca a criança, né? Era fraca. né, Ele vai ser um dos nossos próximos aí. eu sei se depois ele vai ver, né? Mas ele um competidor de primeira linha, né? E depois disso, mas assim, não medalhei. Foi o único Jogos Abertos que eu não ganhei medalha foi nesse primeiro aí, né? Também foi a Exatamente. primeira vez. Eu tinha o quê? Só para. Ah, Ah, você tinha 15 anos naquela época, 15 novinho já. anos, 14 para 15 anos, para aí, mais ou menos, isso. Daí já era muita pretensão chegar já um gurizão ganhando. Mas só para o Não. nosso amigos ter ideia, o Ezequiel ele ganhou, ele competiu no peso por 22 anos, de 1974 a 1996. Ele competiu no disco 27 anos, de 1976 a 2003. Então, se colocar mais os Jogos Abertos de 73, sai dar 28 anos, é isso, Ezequiel? 28 anos Não, de Jogos Abertos ou estou errado na minha não, conta? você errou a conta aí. Errei, Errou a é? conta. É mais? Eu, bem mais. Não, em termos de Jogos Abertos, eu sou o único recorde que eu tenho de Jogos Abertos agora é a quantidade de anos que eu competi. Eu sou o campeão de 73 a
2005, em Blumenau. Ah, então dá 32 anos. 33. 32. É que eu 33. contei aqui mais pelas medalhas que você ganhou, mas eu não Ah, contei os sim. anos que você não ganhou medalha, né? Mas só não ganhei medalha em 73. No mais, eu ganhei todas. Ganhei medalha. É. Eu tenho que rever meus Tem, cálculos aqui. É bom tem falar com que. quem está vivo, entendeu? Então, com quem está Rever os na. cálculos. Mas você sabe mais do que eu. Não, Você não erra. E de estatística você é danado. E mas aí eu. esses números, né? Esses números Uhum. são fantásticos para essa moçada hoje que está nos assistindo e ver o Ezequiel, um cara jovem ainda, né? E teve essa história, 33 anos de jogos abertos, fazendo arremesso e lançamento. Isso não é qualquer um que consegue. E aí o Ezequiel vai continuar contando esse início dele lá e como é que foi essa história toda. Aí o que aconteceu? Só para entrar nos 33 anos, eu estou preocupado com um camarada aí que está toda hora competindo e eu acho que ele quer me passar. É o Casagrande. Sim, sim, sim. Ele competiu, eu vi o resultado ano passado no dardo, estava competindo. Volmir É, Casagrande. mas eu acho que ele não vai chegar aos 33, não. Olha, Pelo menos olha jogos que. abertos. Ah, pode Não, ser, pode ser. quando tiver uns jogos abertos ali, tem que arranjar uma outra coisa para ele fazer para não entrar no que vem, entendeu? Acho que esse Não, ano mas talvez não tenha. ele está se empolgando com o Master agora, ele tá gostando do Master. Sim, mas ele, no Master de Jaraguá no passado, ele competiu também nos Jogos Abertos. Ficou em quinto, sexto. É, Eu é acho que ele quer me verdade. passar. Mas são É, 30, eu tenho que falar para ele que são 33 anos, não são 25, não, hein? vou mandar, aliás, vou mandar esse vídeo para ele. Vou mandar esse E, vídeo e- para e ele. ele também tem que competir medalhando, né? Porque a última minha foi em Blumenau em 2005 e eu fiquei em terceiro ainda no disco lá e quase ganhei. Daí o Upchat me passou e daí chegou aquela gurizada de Rio do Sul e acabou com nós velhos tudo, né? Aquela pesada lá. Mas Que eu tinha feito uma maravilha. cirurgia antes, ali É em mesmo. Blumenau, tinha feito uma cirurgia de tornozelo e joelho. E aí eu Blumenau, não só estava. corrigindo, Blumenau foi 2003, tá? 2003. Então foi Blumenau. 2000. Então são 33. Então tem que diminuir a minha contagem aqui. Você É, está certo mesmo. Então tem 2003. que tirar 2 anos. Então é capaz do Volmir me alcançar mesmo. E aí, mas eu poderia entrar mais uns 2, 3 anos, mas daí o professor de Itajaí, de Joinville, o Alceu, Ezequiel, deu para ti. Aí parei. Também, né? Mas, Ezequiel, essa história toda que começou lá em 73, né? Uma história maravilhosa. Eu, particularmente, comecei a acompanhar desde 78, foi o ano que eu comecei na arbitragem. A gente viu assim que o seu foco, você tinha um potencial, tanto que você competiu no Troféu Brasil, você foi medalhista do Troféu Brasil, você tinha um potencial enorme. Eu sempre digo que a geração de vocês hoje seria atleta olímpico. Mas sua grande paixão, o seu grande foco realmente foi jogos abertos. E também porque as atividades profissionais que vocês desempenhavam paralelos ao atletismo, né, talvez impedisse voos maiores. Mas esse período grande de 20, quase 30 anos, mais de 30 anos, competindo em jogos abertos, se dedicando aos jogos abertos, como é que o Ezequiel conciliava lá no início, né, colégio agrícola, treino? Como é que era essa vida de vocês naquela época, com o professor Usadel ainda? Ali com o Zadel, grande Zadel. A esposa dele está viva. Tá? Sim, É sim, uma, sim. é uma- é uma felicidade isso aí. Vou fazer uma visita. Ela mora em Camboriú. Vai lá Ali, dar um beijo nela. ali em Camboriú era difícil assim, eu treinar, né? Então era um esporte individual, eu treinava de noite. Arranjei um peso, não sei de onde é que me deu aquele peso, né? Mas arranjei um pezinho e tinha uma cancha de bocha do lado do alojamento nosso lá, desativada. É ali que eu treinava, meio escondidão, sabe? Porque a direção do colégio não queria, né? Queria que eu estudasse para o agrícola, né? Que Sim. era o objetivo mesmo, né? E o Regime Zadel me dando interno. apoio, né? O Zadel me dando apoio. E aí, daí que eu consegui ir para os Jogos Abertos. Aí, nos 74, 75, já o Balneário Camboriú se interessou em disputar Jogos Abertos. E aí começou a melhorar. Mas a gente treinava empiricamente, né? Não tinha assim. Porque o Zadel também não era especialista em arremessos, né? Ele era especialista em corridas. E na Sim. época, na época mesmo, depois para frente a gente vai até conversar sobre isso, não existia ninguém
aqui em Santa Catarina ligado a arremesso, assim, um professor profissional mesmo, aquele especialista, como tem hoje, está cheio aí, caras bons, né? Não tinha, era mais corrida, né? Ex-militares, essas coisas assim, né? Nesse sentido, né? O precursor foi o Ivo da Silva, quando ele vem para Blumenau. E Isso o nosso mesmo. saudoso professor Gipe Alves de Oliveira, que deu treino para a gente em Floripa, que na sequência Sim. você foi para lá, né? Vamos conversar sobre ele. E depois começou assim a formação de novos treinadores de arremesso e lançamento. Nossa, Você estamos aqui. começou com um grande abnegado, né? Oswaldo É, Zadel, história aí viva. o que ele tinha de bom era a psicologia. Ele incentivava, olha, ele não deixava a peteca cair. Se tivesse alguém que, meu show de me engano, ele chegava e levantava de vamos, e vamos, e vamos. E ele que me levava, né, Bruno? Ele vinha me buscar, levava para treinar, levava lá no Jogos Abertos, ele me levava do carro dele. Você sabe como é que é, né? Seu E aí, Zadel, eu tive o privilégio de trabalhar alguns anos na arbitragem com ele. Pô, uma é, pessoa espetacular, fantástico. nossa senhora. Ele foi militar, né? Ele correu, foi campeão carioca de 200 metros. Na época ele era sargento do Exército. Então ele tinha essa disciplina de treinamento, sabe? Esse jeitão dele, assim. Mas foi ele, na verdade, ele que me colocou no atletismo. Nunca imaginei que eu ia um dia fazer atletismo, né? Disputar Jogos Abertos. Só escutava no rádio, lá no... Jogos Abertos de Mafra, que foi 69 ou 68, né? Acho que por aí. Foi quando Não, eu escutei. Mafra foi 68, Pois 68. é, eu escutei 69 no foi rádio, Joinville. 68, escutei lá no Avencal do Saltino, no radinho lá da minha mãe, no radinho a pilha, que não tinha luz lá, que tinha uns Jogos Abertos lá, mas é só pelo rádio mesmo, né? Mas aí, voltando ali em Camboriú, aí 75, né? 75 foi Chapecó. Aí fizemos aquele 4 por 100, né? Eu medalhei no arremesso peso. Não me lembro qual foi a colocação. Sim. Segundo, terceiro, uma coisa assim. Porque o nosso grande calo naquela época, que eu nunca tive moleza nesse negócio de arremesso, não. Hein? Sempre tinha uns 3 ou 4 Não, não. Sempre sempre, teve gente encostando ali. sempre. Eu nunca tive, pô, essa vez eu vou lá e vou dar uns arremessozinhos e vou ganhar fácil. Não. Tinha o Ademir Anton. Lembra dele, né? De Florianópolis. É, Ademir Anton, ele era capitão na época, tenente PM, né? Depois capitão, e assim vai. Chegou a coronel, chegou a coronel. Não, é comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. Sim. E aí, quando, por exemplo, já pulando já um pouco de Camboriú, né? Mas em 76, eu já estava em Joinville. Depois eu vou contar a história, como é que eu cheguei em Joinville. Entendeu? Eu acho que eu falo primeiro lá. Então, acabou os Jogos Abertos de Chapecó, em 75, né? Outubro, novembro, nós estávamos no colégio agrícola em Camboriú. Aí, de repente, chegou um fusquinha azulzinho, assim, fusquinha azul, motor 1200. Chegou lá no colégio, no intervalo, assim, umas 11 horas da manhã, mais ou menos assim. Aí me desce aquele fusquinha, um japonesinho, você já sabe quem é, né? O Sim, Nakashi. nossa, na caixa. Nakashi. Aí ele Só me na olhou de caixa. longe, né? Ele me olhou de longe, Ziquer, em janeiro você vai para Joinville, tem vestibular, você faz vestibular e você vai ser atleta lá em Joinville. Nossa, quer ir? Eu quero. Foi assim que. Imagina, Foi assim. Aí, Joinville, né? aí cheguei em Joinville, eles colocaram nós num alojamento lá, nós morávamos ali no centro, no ginástico, Rua dos Ginásticos. E ali eu fui já com aquela minha malinha, fiz vestibular, passei, janeiro, um calorão danado lá em Joinville, Nossa Senhora, estranhei demais aquilo. E É adivinha quem vestibular para morava lá? educação física, né? Isso, fui fazer vestibular. Abandonei a parte de agriculino, né? E fui para educação física, que é o que eu gostava, né? Aí chegando no alojamento, adivinha que morava lá em cima no ginástico? Lauro Zafel, Oh, meu Deus do céu. Celso Cedrez, e daí tinha o Paulo, tinha o Celso Alves Ribeiro, que é o prefeito de Laje, não, Sim, sim, sim. de Correia Pinto. E eu aí fui morar lá, envergonhadão, assim, né? Aí na primeira semana que eu fui dormir lá no quarto do Celso e do Lauro, me expulsaram. Eu era muito esculhambado. Botaram pro quarto do Icracir, que era o quarto do Icracir, e Celcinho, e de um ciclista ali de Ascurra, o italianão lá, Severino. Nossa, o Ele disputava Icracilha é com do a. judô, né? O É, Icracilha é do judô. exatamente. Ele morava tudo no ginástico, ali que e nós comíamos ali, fazíamos nossas refeições ali no ginástico também. Aí o
o Severino ele disputava com o Della Justino, né? Era uma briga feia os dois. Se arrebentava nas competições de jogos abertos. E aí que eu conheci o Celso e o Lauro, né? Porque o Lauro, tudo arrumadinho. E o Lauro, lá do interior de Canoinhas, não é de Canoinhas, não. Do interior de Canoinhas. Nossa. Se não me engano, tá online. É bicho chucro. Né? Polícia ainda, né? Vazei do quarto, fui para o outro, né? Assim. Depois a gente ficou amigo pra caramba, né? Pô, mas peraí, tu com esse tamanho, o Lauro e o Celso pequenininhos, os caras te mas eles eram expulsaram donos do do quarto? terreno, né? Eles eram donos do terreno, né? Eu tinha que chegar manso, né? Eles mandavam lá em Joinville. Eles eram. É E a Marilena verdade. ainda, só que a Marilena não morava ali, mas a Marilena, né? Dos 3 atletas assim, famosos que tinha na época, os 3 eram dali, né? Então, assim que eu comecei a minha carreira esportiva. E aí Aí foi eu. treinar com o seu Nakashi? Não, aí sim, o Ou com Nakashi. quem que tá treinando? O Nakashi era sozinho lá na época, né? Na verdade, o Nakashi era um administrador, era um gestor, assim, de equipes, dessas coisas. E ele era mais ligado também a corridas. Não tinha ninguém lá em Joinville também com especialidade de arremessos, né? Aí, quando o Celso ia correr, eu ia correr com ele. O Lauro ia correr, eu ia correr junto. Assim eu fiquei, né? No início, né? E aí eu tinha um Padilha, não sei se você lembra do Padilha, que ele chegou a ser campeão, vice-campeão dos jogos do lançamento do disco, era do Exército. E algumas vezes ali. Ives Francisco Padilha. Puxa vida, é por isso que você é o cara, né? Esse mesmo, Padilha. Tá vivo e mora na Penha. Mas deve estar com uns 80 Olha já. que maravilha. E aí ele que me deu umas orientações lá, assim, olha, ó, Ezequiel, pega o disco, tinha disco, não. A Magnólia falou que só tinha um, acho que exatamente tinha um só lá também. E você fica de lado aqui, bota seu disco para trás, a mão para trás, e dá 2 pulinhos para frente e dá um guascaço. Guascaço é o nome do. Técnica pura. Dá um guascaço. E aí até hoje esse guascaço existe ainda, né? Quando a gente se encontra lá em Sim. Joinville, e o guascaço. E assim que eu aprendi. Aí fui em 76, E aí, 76, fui deslanchando, né? Em 76 fui em Tubarão, já bati o recorde lá em sim. Tubarão, né? Fui 39, quase 40 metros. E foi engraçado, que eu já era primeiro ano de educação física também, lá em Joinville. E aí fiz peso e disco, né? E aí foi onde que, inclusive naquela competição em 76, o João do Pulo compareceu lá. Foi convidado pelo Teixeira, lembra do Teixeira? Celso Teixeira, Sim, né? Celso Teixeira. Celso É, Teixeira. Meu ele foi amigo. convidado, foi convidado para fazer uma participação lá, né? Não. Ele fez uma É, demonstração, porque ele era recordista mundial, né? diz a lenda que tentaram trazer o João para competir, mas aí como entraram na justiça e fizeram a onda lá do apresentação, não sei o quê. Será que isso é verdade ou é lenda? Eu acho que é lenda, né? Não iam trazer, não poderia na época trazer, né? Poderia enxertar aquela época? Acho que não, né? Parece que tentaram, mas aí o pessoal do judiciário lá não pode. Aí fez uma É. demonstração. O Mas eu não único sei, cara isso que, não é o confirmado. único cara que podia virar a mesa era o Fauzinho Miguel, né? Porque o Fauzinho Miguel mandava, né? A turma do. Aquilo Grande era uma fazer. figuraça, né? Era uma figura, né? É. E aí eu bati o recorde, né? Lá em 76. Era 32, o recorde 33, uma coisa assim, bem baixinho, né? Para os padrões da época eram bons, né? Eu fiz quase 40 metros. E foi a primeira vez que os implementos foram pesados. Cada um Hum, chegava com o seu material lá e o rapaz de Blumenau, o disco dele não passou. Aí pesava não é culpa dele não, mas ninguém pesava 1,850 kg, uma coisa assim, porque só tinha um claro. disco, né? Só treinava com aquele. E aí a federação, né? Na época não era FESPORT, né? A organização tinha uns discos Na lá, época era a FAC, né? FAC que FAC, organizava, né? É. Bebeco, né? Dedeco, Dedeco, Dedeco. Dedeco. Tô com a cabeça boa. É, e, a, e aí eu ganhei, fui muito bem. Aí, daí dali em diante, voltamos para Joinville, né? E aí começou. Aí aquele zum. Tá chegando um camarada do Paraná, especialista em arremessos, né? Vindo da Alemanha, que é o Ivo da Silva, né? E, Viva da Silva. agora ferrou, né? Eu aqui em Joinville, sozinho aqui, sem especialista.
Aí como eu ajudava lá na universidade, o Jair Venâncio, se não me engano, que era o diretor lá da universidade da FURG, né? Jair Venâncio. Jair Venâncio, ele chamou o Pisani, o professor Pisani, com tantos jogos abertos, ele ajudou a gente aqui, né, na arbitragem, né? Sim. Ele foi dar Oswaldo Valdemir Pisani, um ele dos foi dar meus mestres. olha, sabia tudo, né, de arbitragem, né? E aí eu fiquei ajudando ele lá, como tipo um cicerone, relações públicas ele ficou uma semana lá. E ele disse: olha, Ezequiel, eu sou diretor do São Bernardo, do campo lá, São Bernardo, diretor de atletismo lá. E tem o De José lá, que é especialista em arremesso, né? De José, professor De José. Não sei se você lembra dele. Eu não conheci, mas ouvi falar. Não conheci pessoalmente. Aí ele falou assim: Ezequiel, eu preocupado, né? Digo, agora eu vou me ferrar, né? Eu tenho que melhorar mais ainda, né? Aí que eu fiz. Não, quando você puder, você vai lá em São Bernardo, fica uma semana lá, ele faz um estágiozinho lá com o De José. Aí, dito e feito. Não deu uma semana. O que o Pisani saiu de Joinville, eu fui falar com o Luiz Henrique, né, o prefeito, né, que o Luiz Henrique acompanhava a gente, ele era uma pessoa assim desse tipo, ele ia na pista, sabia quanto que o Lauro corria, quanto que o Celso corria, quanto a Marilena, o tempo da Marilena no 110, no 100, e assim vai. Ele era muito ligado no esporte, ciclismo e atletismo. Eu gostava muito do atletismo, gostava muito. Ele sabia quanto eu arremessava, chamava Tchaikovsky, como é que tá? Ótimo, beleza. E aí ele me arranjou um dinheirinho, entendeu? 2 passagens de ônibus até São Paulo, de ônibus, né? E acho que uns 500 pila, o dia de hoje, né? Uns quinhentão. Fiquei uma semana lá, hospedado lá em São Bernardo, arranjei um alojamento lá, e fiquei aprendendo educativos com o De José. E na época a Teia tinha chegado da Alemanha também, a Teia era campeã brasileira de lançamento do disco, atleta do De José. Bertelli do martelo. A Odete? Não, é Teia, uma galega. Não. Não lembro dela. Ela era campeã. A Odete veio depois. Entendeu? Ela ganhava da Odete, mas depois a Odete ganhava dela. Ela até parou, não foi muito tempo, não. Eu tenho foto dela, inclusive, aqui em casa, tudo, da Teia. E ela me ensinou um monte de educativos, o de José me ensinou. Eu queria fazer martelo, na verdade, eu gostava de martelo. Andei aprendendo os lançamentos. Do José falou assim: não, disco para você, disco. Aí aprendi vários educativos, alguns treinamentos. Voltei para Joinville e continuei treinando aí quando consegui aqueles resultados melhores, né? Mas foi assim a daí história, o resultado decola, né? Melhora a técnica naturalmente, né? É porque a gente não tinha, como você falou, não tinha ninguém. O primeiro a chegar, especialista de arremesso, era o Ivo. E depois o seu Jeep, né? Mas não tinha ninguém. Eu lá em Joinville estava lá sozinho, né? Tinha talento, como você falou, tinha explosão, tinha talento. Mas tinha alguém para ensinar, né? E foi assim que eu aprendi. Força bruta, né? Era força bruta. Assim que eu aprendi a arremessar, Deraldo. Foi assim. E aí, Preocupado com o pessoal do Blumenau. Tipo, tá lá, agora só tem cara bom lá e eu aqui. Mas o Ivo veio em 78, né? Em 77, os primeiros Jogos Abertos que eu vi, eu não trabalhei, que eu não era da faculdade ainda, foi em 77. Por que eu vi? Eu adorava esportes, né? Morava ali perto da Escola de Aprendizes Marinheiros. Aí eu fui assistir o atletismo. E eu me lembro, olha só como é que é as coisas do destino, isso eu nunca te contei. O que me chamou muito a atenção naquela época foi o Zé Maria, eu vi o 10 mil que ele ganhou, assim, abriu muito, o Celso e a Marilene. E eu me lembro, né, eu não entendia nada na época de arremesso e lançamento, mas eu me lembro, tu ganhou, né, em 77, tu ganhou, né? O Jogos Abertos foi... Não, ali não foi 78 ali na Escola de Aprendizes? Não, 77. Não ganhei. 78 foi em Caçador. Tu ganhou, então, né? Tu ganhou o disco, tá. Né, em 77. Ali tem uma história que foi eu tenho 3 histórias assim que me marcam até hoje. 77. Aí até fizemos o Miguel, o Fauzinho Miguel. A gente chegou com uma equipe pequena, mas boa, mas pequena. Ele falou: se ganhar a competição, eu vou comer grama. Entendeu? O Fauzinho Miguel. E comeu. No final, a Marilena fez: não, vai ter que comer agora. Você falou. É o seguinte, foi a pior derrota que eu tive assim, uma derrota triste, foi aquela do lançamento de disco. Ganhei peso, ganhei martelo, e disco que eu tava ali, que eu falei, é a moleza para mim, porque não tinha ninguém, na verdade não tinha ninguém ali para me ganhar. Eu conhecia os arremessadores, que era o Ingo de Joinville, que era só aparecia uma vez por mês para treinar lá,
só para contar ponto. E aí o Maba, o seu Jeep colocou o Maba para lançar. João Carlos Maba, Isso, uma judô. figuraça. Do Um judô. judô, campeão brasileiro, um fera, um cara, um baita atleta. Mas não era do disco, né? Treinava um pouquinho só. E entrou aquele vento lá, você sabe, naquela segunda, na reta oposta ao círculo era lá, né? E entrou aquele vento e não acertava nenhum. Era o quinto lançamento, aí aquela olha, deu tudo errado. Fiquei em segundo. Entendeu? Então, essa é uma Perdeu pro derrota Maba, que olha só. perdi Perdeu para o pro Maba. Maba. O cara era do judô, eu era recordista catarinense com 39,90 no ano anterior. Né? No ano anterior. Já estava fazendo lá nos treinamentos 43, 44. Fizemos tudo 37, 38 metros ali. E eu tenho, depois que eu vim trabalhar na escola de aprendiz, depois a gente vai até conversar para frente, né? Se houver tempo, né? Eu, Aqui o tempo é nosso, a gente faz o tempo que quiser. ali depois eu vi o que é. Até eu fazia uns treininhos ali, sabe? O que é aquele evento. Quando entra aquele evento, se você não souber lançar. Aí ele conseguiu um slice, um rasteiro, um lançamento baixo assim, e foi 37,5, eu fiz 37 ou 38, uma coisa assim. Foi a pior derrota que eu tive, assim, fácil de ganhar, né? Mas não saiu nada. Aí ganhei o arremesso de peso. Eu me lembro de ti do peso. Me lembro que É, chamou a atenção foi o peso, porque é, tu ganhou fácil e o tamanho, né? A é. criança não era pequena, né? Não, era um bicho grande. Era isso até hoje, né? Aí mas o peso seguinte, Deraldo. Aí esqueci de Tubarão, um detalhe importante de Tubarão. O Ademir Anton, ele competia para o Florianópolis, nós de Joinville. Em Tubarão, aí os arremessadores, eu ali, o pessoal do arremesso, nosso ali, olhava assim para a equipe do Florianópolis, né? E não vimos o Anton, entendeu? Na equipe, na delegação. Aí já ficamos alegres, o homem não veio. Porque ele tinha essa função de polícia, né? Às vezes não poderia participar, né? Aí nós especulamos com alguns atletas de Florianópolis, né? E o Antônio, não vem não tá nem treinando mais. Nós ficamos, que beleza, né? Agora vai dar para nós, né? Aí, faltando uma meia hora para a prova, chegou um carro de Florianópolis, ele desceu do carro com um peso amarrado num pano e chegou e veio competir. Ganhou o peso, fiquei em segundo lá, né? O Antônio também judiado a gente. Só que daí eu me cobrei foi na escola de aprendizes ali, né? Aqui pertinho de casa, inclusive. Ele veio também todo pronto para ganhar o arremesso peso, né? Aí eu treinei mais e ganhei dele. Nunca mais apareceu. Deveria ter continuado. Então ali eu encerrei a carreira dele. Ele não foi humilde, né? Deveria ficar perdendo uns 3 anos em seguida para depois ele. Enquanto ele ganhava, ele veio. Depois que ele começou a perder, não apareceu mais. Aí eu ganhei bem deles ali, né? Mas tinha o Maier também ali no arremesso peso. José Claudionor Maier, de Criciúma. E era, como eu te falei, nunca tive moleza, não. Nem no peso, nem no disco. E o martelo... fala. Não, pois é. Aí ia falar do martelo. O martelo você treinava assim... Esporadicamente, né? Esporadicamente. Mas gostava de fazer. Mas fazia 2 girinhos. E gostava de fazer. Eu até tenho uma história engraçada lá em Joinville, porque lá nós treinávamos lá no América, campo de futebol. Onde tem futebol, o atletismo é emitido, né? Ninguém gosta. Não cresce. Ninguém gosta porque estraga a grama, incomoda. E futebol é futebol, né? Mas lá como o campo do América era grande, então naquela hora do almoço, ali pela 1 hora da tarde, os jogadores não estavam no campo. Ficavam na arquibancada, lá o Ditão, o Joel, a turma piava, ficava lá na arquibancada. E eu pegava o martelo e ia lá no cantinho, sem saber direito como é que era, lá no cantinho da pista, pro lado norte, né? Para quem vai para Fuji lá, e começava a treinar lá. Aí dei uma puxada de martelo por cima do muro e caiu numa fábrica de vaso sanitário. Nunca mais treinei lá. Aí o Luiz Henrique pagou quebrei 3 vasos, porque não matou ninguém, né? Já imaginou uma martelada na cabeça? Então era assim, né? Era folclórica a coisa, né? Aí eu perguntava na caixa qual é a mão que fica por baixo da manopla, né? Onde pega o martelo, direita ou esquerda? Esquerda. Não sei, acho que é esquerda. Assim que a gente treinava, né? Procurando livros, né? O seu Nakashi já é o 4º convidado aqui que fala dele, né? O seu Nakashi era um grande organizador de equipe, um grande gestor. Ele, olha, dia e noite trabalhando, ele vivia. Tem 3 pessoas que vivem atletismo na vida. Era ele, né? O falecido já, né? O Zé Maria Nunes, né? Que nos anos 80, 81, aqui em Florianópolis, ele só parava para ver o Jornal Nacional.
Do resto era só atletismo. Só atletismo de manhã, de tarde e de noite, né? Eu fazia parte dessa equipe dele. E você, entendeu? São os três aí que vivem atletismo, Obrigado. né? Porra, Você, obrigado por colocar nesse. você além de dirigente, trabalhou com arbitragem, locutor oficial dos Jogos Abertos, Olimpíada, né? É um currículo só você mesmo. Mas ali foi isso, né? O martelo foi aquele vexame lá. Daí o pessoal do futebol, meu Deus, matou alguém. Mas foi mesmo, é verdadeira essa história. E aí o martelo aqui, Não, só para lembrar do martelo, o martelo acho que foi o primeiro ano que teve 77 martelos, não, ou 76, não me lembro. não, ele teve em 75, Uhum. depois não teve em 76, e aí voltou 77. Ele É, teve acho que eu fizeram achava, experimental, não sei, foi, aí eu era mais ou menos não isso. participava. Porque nem tinha, não existia nenhum implemento aqui, né? Ninguém tinha esse martelo. Sim, exato. Eu não sei como é que eu tinha um lá em Joinville, não sei como é que, de onde que apareceu aquilo lá, não sei. Porque Coisa do não seu tinha. Nakashi. Coisa do Não, seu ele Nakashi. deve ter arranjado umas competições dessa, ele comprou em algum lugar, porque. E aí o que aconteceu? Aí o falecido, né, grande Rubens Fredel, era o campeão estadual, né, do martelo, era o famoso, né, do martelo. Sim, sim. Mas também bem amadora, coisa assim, meio. Também ele treinava igual a mim, né? Sem nenhuma condição lá, ninguém conhecia direito a prova, né? Aí nós fomos. Não podia fazer o martelo ali na pista da Marinha, né? Já imaginou? Nós furar aquele chão lá, né? Tá louco. Tá louco. Sem gaiola, sem nada, né? Enchemos, botamos uma Kombi e fomos competir lá na Federal. Também sem gaiola, não tinha gaiola. E não tinha nenhum círculo lá também sem o anteparo do peso. Fizemos o diâmetro é o mesmo, né? Mas Na daí foi época do professor Vilibaldo lá. foi lá. O Vilibaldi foi árbitro dessa prova de arremesso ali, na escola de aprendiz. Daí o Vilibaldi não queria falar o resultado, arremessava, não, o resultado não, só no final. Pô, mas Vilibaldi não tem placar, como é que a gente vai saber? Tinha umas coisas. Ô, Vilibaldi. Depois, então tá. Porque não tinha o placar, né? Não E tinha mas como é que, placar, quanto que eu né? arremessei? Ele não falava nada, só anotava, a pessoa falava baixinho ali, né? E pô, mas que segredo é esse? Mas são as coisas, assim, são as coisas folclóricas Nossa, que da- loucura. é O uma coisa assim bem Vilibaldo foi engraçada. meu professor, uma pessoa queridíssima, Não, figurar, foi um diretor, batalhador. Né? depois Pô, encontrei com ele, uma figura, muito boa, boa gente. Aí o que e aí, aconteceu? Ele levou a gente lá na Federal, fizemos a prova lá. Tinha uns 4 atletas, 5 atletas. Aí eu ganhei. Fiz uns 40 metros, 39, 40 metros. Foi a única vez que eu ganhei o martelo. Mas foi no ciclo do recordista. O primeiro recordista foi eu. Bom, já tinha um resultado anterior, claro, né? Mas o círculo era aquele do peso. Fizemos o lançamento do martelo com o anteparo do arremesso de peso e tudo ali, né? E valeu, né? Foi uma história. Não, não tá, desculpa, sabes tá que. sem som. Não, agora voltou. Sabes que pelo atletismo ter acontecido na Marinha, que era para ter acontecido na Federal, foi uma briga política na época, o fato de levarem o martelo lá para a Federal forçou a construção da gaiola. Tanto que em 78, quando eu entrei na faculdade, já tinha gaiola lá na Universidade Federal. Aí você lembra, né, aqueles campeonatos estaduais que a gente fazia direto lá, já tudo com gaiola. Aí, em 78, o Ezequiel veio para Florianópolis ou foi em 79? Me recorda isso aí. 79. Deraldo, é o seguinte, aí a equipe do Joinville era uma equipe, pouca gente, mas era uma equipe quase que imbatível no atletismo, né? Entendeu? Marilene, Lauro. O Lauro fazia 5 provas, 5 de ouro. O Celso, você sabe, né? O Celso treinava parece um cavalo, treinava muito. E ganhava, fazia todas as provas dele, podia fazer, além do decathlon, acho que mais 3 provas individuais ainda, mais Ele 2. ganhava tudo, ganhava E tudo. fazia 4x100, 4x4. O Lauro, se tem um atleta que a gente tem que sempre, quando falar em Jogos Abertos, tem que falar do Lauro, que o Lauro é o verdadeiro atleta dos Jogos Abertos. É Olha, verdade, figuraça. É um cara verdade. que não. Sabes que vou fazer uma fofoca do Laurinho aqui. Eu liguei para ele umas 2 semanas atrás para entrevistá-lo. Ele é assim, professor, estou indo para o meu sítio, não sei onde, volto daqui a 3 semanas que eu vou fazer uma obra lá. Tá bom, quando voltar me liga. Né? É, não, o Lauro é um parceiraço. Ele tem um sítio lá que vai para o Mafra, ali no Campo Alegre, né? Ficou rico, né? Isso, Ficou Campo rico, né? Alegre. É o único do atletismo que está rico, né? Não sei como, pô. Como diz o João Nunes.
o filósofo João Nunes, irmão do Zé Maria. O Sim. atletismo não deixa ninguém rico, mas abre oportunidades. É uma grande verdade, ele sabe É disso, né? verdade, é Você verdade. não vê ninguém do atletismo aí rico, mas também quebrado nenhum, né? Tá todo mundo bem. Não, todo mundo bem, Vivendo graças a bem. Deus. Todo mundo bem. É um esporte individual, ele ajuda bastante, né? Então Verdade. foi isso. Daí, em 78, você falou, 78, eu aí estava em Joinville. Aí, já no Jubes, eu participei do Jubes em Curitiba. Aí eu fui Ah, o treinador. Jubes de Isso. 78 em E aí Curitiba, eu né? fui bem. Eu Eu fui bem no estive lá. arremesso lá. Disso que eu não fui bem, não. Com chuva, não acertei, não acertei da coisa, não. Mas eu fui bem no peso. E o pessoal da universidade, onde eu fui fazer fisioterapia, Ezequiel, não quer ir para o Rio de Janeiro? Eu digo, claro que quero. Quem quer que não quer ir para o Rio de Janeiro, né? Fui. Aí cheguei, a equipe de atletismo de Joinville praticamente foi encerrada ali em 78, final de 78. Não sei por quê. Deve ser alguma coisa política, não sei por quê. Política, política. Não me lembro. Eu sei, mas como o Zé Maria Nunes era esse terceira pessoa aí que é apaixonado por atletismo, apareceu um dia lá em Joinville, Ezequiel, estou precisando de você lá em Florianópolis. Digo, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro. Não, mas mesmo assim, eu te quero. E aí, por isso que talvez foi o Zé Maria que me salvou de eu não ter abandonado os Jogos Abertos, de eu ter partido para uma outra equipe lá do Rio de Janeiro, São Paulo, nesse tipo. Aí fiquei até terminar a carreira e daí E vim para Florianópolis. aí tu foi para o Rio de Janeiro Sim, treinar, estudar, o que que foi? como eu fui fazer fisioterapia, né? E aí encontrei lá com o Valdemar Montesano, lá ele treinava no Vasco da Gama, entendeu? E E aí aí fui fazer competia por Floripa, competia pelas equipes daqui, sim, não é isso? eu continuei registrado aqui, federado aqui em Santa Catarina. Acho que era IEE, né, se não me engano, que é a nossa equipe aqui, A DIE, a DIE, isso. Associação Desportiva do Instituto Estadual de É, Educação. E foi aí que depois foi para o clube universitário, né? isso, todos esses que o Troféu Brasil disputava por esse clube. Aí aconteceu, aí eu fui treinar no Vasco, né? E conheci o Delmo da Silva e o Rui da Silva, que eram O os Rui, melhores. os O irmãos. Rui foi quinto. O Rui foi quinto no mundo Foi, na na final do Copa do 200. Mundo, na Na Olimpíada, né? Olimpíada, né? O Rui da Silva. Aí o Montesano estava começando a trabalhar também na Marinha, Centro de Esporte do Cefam. Aí eu fui contratado pela Marinha e lá fiquei até 2000 até 96, 95, trabalhando com atletismo. Mas aí em nível militar só, né? Só em No nível Rio de militar. Janeiro, no Rio de Janeiro. Cefam, no Rio de Janeiro. Eu só vinha, na verdade, competir aqui, né? Fazia duas competições aqui, o estadual, né, para fazer o índice, e os Jogos Abertos. Só isso. É atleta de duas provas, de duas competições. E duas medalhas de ouro, né? Não, nem sempre, né? Depois que apareceu seu Timar aí, Deus que me perdoe, né? Pô? Aí o homem estragou minha carreira. Pô. Não, mas tinha que ter um adversário, né? Senão Não, não tinha tem mais. graça. Não. Tinha bastante. Tinha bastante. Como eu te falei, nunca tinha moleza. Apareceu o Timar, né? Aquela briga nós dois, né? Peso e disco brigando. Depois tinha o Cláudio. Apareceu o Wilson. Lembra do Wilson, lá de Joinville? Bom também. Apareceu, quem Sim, mais? sim. O Nelson. Depois apareceu no finalzinho já o Pichait para incomodar. Entendeu? Então, nunca tive moleza, não. Era uma luta. Tinha o Cláudio, né? O Cláudio É verdade. então. Tinha que treinar, senão não, Buzolotti. não podia ficar em primeiro ou quinto, sexto, entendeu? Então era assim a brincadeira. Teve uma época que o Eduardo Gomes, o Sapo, também foi fazer peso Sim, e disco. no peso, ou ele fazia decathlon, né? Se não me engano, na época, decathlon, né? Fazia decátulo. Decátulo e Depois ele fazia partiu pro remessa. peso. Eu digo, por que você não, eu falei, por que você não fica lá, rapaz? Pô, não vem incomodar aqui. Porque não era fácil, não, cara. Não, Era, mas era, é essa escola que foi sendo formada, né? A partir de você, o Otmar, na e verdade, os, e que ela alavancou. Na verdade, eu até interrompi, né? Quem alavancou essa parte de arremessos aqui no estado foi o Ivo, né? O Ivo com o time dele lá do Paraná, né? Trouxe o Timar, veio o Gilberto, veio o Robson, né? sim, Na parte de sim, velocidade. Então o Ivo, que era o isso. conhecedor, tinha o seu Jeep também, mas o Jeep também era mais ligado nas partes de corrida também, né? Não era tão assim da parte de lançamentos, né? Então começou ali com o Ivo, né?
Aí você vem competir em Floripa e nas vezes que você vinha aqui, você ia treinar lá na UFSC com a gente, me lembro, né? Eu era um É verdade, verdade. modesto, tentando ser um arremessador, né? Treinava com o seu Jeep, você, o Otimar, o João Batista Carlini, aquela É turma verdade, boa ali, né? é verdade. Ô, Ezequiel, daí eu me lembro que a gente treinava lá e treinava Bom, muito ali lembra naqueles eucaliptos que tinha ali atrás da pista, que o seu Jeep fez um setor ali para a gente, para não estragar o campo de futebol, lembra? A gente treinava lembro, um lembro. bocado ali. E eu tive a Lembro. oportunidade de conviver com vocês naquela época, mas como eu Uhum. digo, como é que eu ia fazer arremesso se tinha Ezequiel, outro mais João Batista Carlinhos? Não tinha condições. Não Não, pegava vaga na equipe nunca, né? você Não está tinha sendo chance. modesto, você está sendo modesto. Não Partiu para tinha chance. outra. E aí, logo em seguida, eu passei no concurso da universidade, não tinha mais condições de treinar, realmente não tinha. Mas aí você ficou por Florianópolis até que ano mesmo? Uma boa pergunta. Eu continuei aqui há muito tempo. Aí o que aconteceu? Os meus irmãos, sabe que lá do interior, né? Tem que sair de lá para fazer para estudar. Meus irmãos também se interessaram por educação física e vieram a Chico. Florianópolis. O Chico, os dois são Chicos. Aí vieram para. O Chico tá colado lá com o Pichait lá, lá em Joinville. Eles fazem uma parceria boa com a Elise Moreira lá Sim, no sim. atletismo lá. A minha sobrinha foi atleta e aluna do Chico lá em Joinville. É. Pois é, então ele é fanático pelo atletismo, né? Tem paixão pelo atletismo, né? E meu fã ainda, né? Entendeu? Aí o que Pô, acontece? Os dois vieram fazer vestibular aqui na UDESC, né? E não passaram. É difícil, né? Tinha muita concorrente, né? Universidade de graça, né? sim. Então é mais concorrido, né? Aí foram em Joinville e passaram. E aí, mas como é que eles vão se manter em Joinville? Não, a família lá no interior lá não tinha muita condição. Aí eu digo, não, eu fui falei com, se eu não me engano, era o Lica, era o presidente da Fundação de Esporte de Lica, Joinville, o Lica. Lica. Digo, Gente Lica, boníssima. eu tenho dois irmãos aí que querem estudar e passaram no vestibular. E como é que a gente pode ajudar os guris aí? Deve não, mora lá no nosso. Eles tinham uma casa lá, né? Morava até o Bortoloto. Aí os dois ficaram morando lá e se alimentavam também num restaurantezinho do lado. E eu passei a competir por Joinville por causa até para Para socorrer os ajudar. dois. Até Sim, na sim. época, aqui em Florianópolis, o capitão ficou meio bravo. Pô, você vai sair daqui? Só que, não, mas é uma questão de necessidade. O capitão, né, que era o presidente da Sim, fundação, sim. né? Meu Mas saí capitão. bem, saí bem daqui de boa, sem nenhum problema. Por isso. Mas E também foi naquela época ali que a equipe de Florianópolis começou a decair, né? Também deu tem isso, né? uma queda grande. Deu Foi um deu período que uma, aí que a saída do Zé Maria e deu toda aquela e briga já tinha uma lá e confusão, já tinha uma briga interna aqui enorme, né? Tinha uma briga sempre interna, não, teve, não sempre uma teve. confusão, não podia treinar na universidade, não tinha pista, não tinha uns rolos aí que não, até hoje eu não entendi bem essas coisas. Nem eu que Aí, estava lá até hoje não entendi direito, mas, mas enfim. mas eu, por exemplo, o Zé Maria Nunes, eu respeito muito ele porque eu vou te falar um negócio, ele vivia, ele carregava aquelas duas equipes ali, né? Eu Sim. sozinhão, né? Não, Ele, o Zé é um caso incrível, ele chegou a ter três equipes, a DEE, né, Instituto Estadual de Educação, Clube Universitário e Associação Atlética Acadêmica. Ele é, tinha três equipes, né? é, quando Na eu vinha, cabeça dele. Era... quando eu vinha para cá, eu visitava a casa dele, se não me engano, era ali para cima da Marinha, aqui no Capoeira, se não me engano. Chegava Isso. lá, tinha uns 15 morando lá com ele, lá, sabe? Filho, irmão, atleta, ele ia hospedando lá, sabe? O João é um que veio lá do interior de Porto União, João Nunes, né? Morava com o É, Zé aí. é, Ele arranjava, ele tinha umas aulas, arranjava aula para uma pessoa, para outra, e montou duas equipes, tanto masculino como feminino, praticamente imbatível, né? Ganhou é vários ali, né? verdade. Ganhou vários Verdade, anos. verdade. Então, ele é um apaixonado por esse negócio aí, tal de atletismo. Isso é E, igual a você, né? Você tá batendo ele nisso aí. e aí você foi para competir para Joinville, mas continuou morando em Florianópolis, né? Porque daí, conta para nós essa tua vinda para Florianópolis para trabalhar na Escola de Aprendiz Marinheiro. Foi do Rio de Janeiro, veio direto para cá? Como é que foi isso? Foi, não, é porque eu já estava enjoado em Rio de Janeiro, né? Então, preciso voltar para Santa Catarina, né? Eu sozinhão lá, né? Aí a única marinha que tinha aqui no Brasil, né? Aqui para o sul do Brasil, mas era Florianópolis, então vim transferido para cá. Mas continuei competindo por Joinville, né? Mesma coisa. E lá E como é encerrei. que era, João, Ezequiel, como é que era conciliar essa vida profissional numa instituição militar
que a gente sabe que é bem rígida, os treinos, viagens para competição, como é que isso tem que fazer a política de boa vizinhança com os comandantes? Como é que funcionava isso? Assim, olha, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, os comandantes, normalmente, numa escola de esporte, né, que era o Cefam, são comandantes esportistas, né? Eles entendem um pouco essas coisas. Mas, por exemplo, nos últimos anos ali, que eu estava lá ainda, para competir aqui em Florianópolis, eu tive que fazer trabalhar como nas eleições lá. Hum, Arranjei uma forma de trabalhar nas eleições, que cada dia trabalhado você ganhava 2 dias de folga para poder vir nos Jogos Abertos. Porque sempre os Jogos Abertos era sim. 3, 4 dias, né? Não era final de semana, então você falou uma coisa certa, quando se pega um casca-grossa pela frente, o cara não deixava eu sair. Digo, eu preciso ir lá em Florianópolis, Santa Catarina, ter uma competição lá. Negativo, não vai. Ou faltava, né? E Aí eu não amei, tenho o que dizer, né? Não tenho o que uma dizer, dessas, né? uma dessa história aí foi isso aí. Daí ele não tinha como negar. Então, essa é uma história triste da minha vida, né? Triste no sentido, né, não, vale como lembrança, né? Mas tem essas coisas também, não é só coisa boa, tem as coisas ruins também, né? Então ele não Sim. deixava. Mas eu tinha pouco tempo para treinar, o Deraldo. Eu treinava direto com os professor, né? Técnico, você sabe que técnico é Sim. dia e noite, né? Não Os atletas vão consegue. descansar e você tá sempre pensando, né? Então eu só consegui competir esses anos todos, né? 30 e poucos anos, né? Porque eu trabalhava com atletismo, né? Estudava atletismo, fazia curso de atletismo, né? E tudo da minha carreira, né, acadêmica é em cima de técnico de atletismo, né? Técnico E esportivo, aí, né? e Mas aí, nesse processo, você tinha um treinador ou você ia treinando não, meio que autodidata, assim? autodidata só. Nunca tive um treino, nunca ninguém. Eu digo, nunca parei um ano. Digo, um ano você vai treinar comigo e você só vai ser atleta. Nunca. Só no autodidata, né? Entendeu? Isso é Mas ruim, né? Isso é ruim porque falta aquela pessoa para te olhar, né? E falta. corrigir, né? É bem complicado treinar Não, sozinho, né? não, não tem como treinar. Agora é uma facilidade, né? Tem filmagem, tem de tudo, tudo é globalizado. Mas na época quem tinha um telefone, né, fixo era o Quando a bicho, gente né? conseguia um filmezinho de atletismo, era uma glória, né? É. Eu em Camboriú, eu arranjei um livro na biblioteca, olha só, o secretário da escola, eu arranjei um livro que tinha um cara arremessando peso lá, uma posição lá, né? Aquele jeito ali. Foi dali que eu comecei a treinar arremesso, ajudar mais, né? Porque era assim, pegava uns livros antigos, né? Sim. E não tinha filmagem, não tinha nada, não tinha nem telefone, você não tinha comunicação, né? Você não conhecia É. ninguém, Era não por tinha. carta ou por telegrama, né? Não É, tinha. eu ia para o Colégio Agrícola em Canoinhas, pertinho da minha casa, ia em março, e só voltava no final do ano, sem contato com a família, só por carta. Não? Ninguém visitava ninguém, é assim. É, Né? Então, essa meninada de oh, hoje não tem noção nossa, do que é isso, né? nossa, né? Mas era romântico o Jogos Abertos daquela época, né? Não gosto de falar assim que antigamente era melhor ou pior, né? Mas era engraçado, era diferente, né? Sim. Era Tinha amor puro, aquelas né? Era amadorismo puro, né? amadorismo puro, engraçado. Tinha essas figuras folclóricas, como o Fauzi Miguel e essas coisas assim. O Zé Maria também tem essas. Aquela situação de Jaraguá, até hoje ainda não entendi aquela confusão lá em 1980 em Jaraguá. Foi a época que eu estava muito bem no disco. Eu cheguei a fazer. Mas estava o Floripa ainda, né? Eu estava em Florianópolis já. Nós com a equipe de primeira linha, o Félix do Decathlon, Ezequiel, Otimar estava em Blumenau ainda, nessa época estava em Blumenau. Muito bom, vamos Mas, lá. mas tinha uma equipe. Ali foi o seguinte, foi meu primeiro ano que eu fiz a locução no atletismo, mas eu era um hábito iniciante ainda, né? Então, aquela confusão, lembra que era 9 da noite, ainda não tinha anunciado o campeão, porque sempre contestava, e foi um ponto de diferença, né? E Para eu, nós, Joinville. depois de muitos anos, eu comecei a fazer aquela minha pesquisa que eu estou fazendo Jogos Abertos e tal, e eu peguei o resultado completo de Jaraguá 1980. Você sabe que eu refiz aquela contagem umas 10 vezes. E realmente é aquilo, é um ponto de diferença. É, mas ali, o Deraldo, tem uma história para trás. Nós estávamos alojados ali perto, perto que digo uns 3 quilômetros, também ali tudo pertinho, né?
Vai E pedir, né? deu uma chuvarada de noite, e o Zé Maria chegou no alojamento nosso do masculino, né? No masculino e também no feminino, provavelmente. E eu vou lá na pista porque não vai ter a competição, entendeu? Não vai ter a etapa dos sábado, domingo de manhã. E ele foi lá na pista. Não vai ter. Alguém falou para ele lá na pista que não ia ter a competição. Entendeu? Não sei com quem informou para ele, se foi de boa fé ou de má fé. Sei que ele chegou no alojamento, olha, só de tarde. Entendeu? De manhã não tem nada. Dali a pouco, uma hora depois, chegou um comunicado dizendo, não, começou a competição. E aí nós correndo, tudo, entrando no ônibus e rapidinho lá para a pista. Chegando lá, já tinha começado o arremesso peso, que o ano anterior já nós batemos lá o recorde umas 6, 7 vezes lá em Blumenau. Aquela história que os caras trancaram a pista lá, fizeram um local para arremessar menor do que deveria, né? E eu estava muito bem no arremesso peso, sabe? Eu ia brigar com o Tibaru, ganhar ou perder, mas era ser pau a pau, né? Porque foi o ano que eu treinei, acho que foi o ano que eu mais treinei, em 1980. Eu fiz acima de 50, fazer no disco lá eu fiz Jaraguá 50 metros, acima de 50 metros. No Brasil, acho que não tinha ninguém fazendo naquela época, entendeu? Então, eu fiz 50 metros no disco e É verdade. no peso, acho que talvez foi uma das últimas vezes que eu poderia brigar com o Timar, que depois ele evoluiu, eu fiquei para trás na parte do peso, né? E daí não fizemos o peso. Então, quer dizer, eram 3 atletas por equipe. Era o Pipoca, por Florianópolis, né? Pipoca, eu e Oscar, né? Pontuava ali, ficava em 4, 5, 6, né? E o Félix do Decato, favorito do Decato, e perdemos mais umas 2 provas, ali que teve final e não. Não, mas Florianópolis ganhou por um ponto de diferença mesmo assim, não foi? É, Ou perdeu por um ponto? Não me lembro. não, ganhou, mas só que você imagina o sufoco, né? Daí o Zé fez uma reunião lá no alojamento de moçada. Nós temos agora, temos que competir mais do que poderia, temos que entrar em prova que a gente não fazia, né? Eu fiz martelo, até arremessei mais do que eu podia. Ele entrou no 1.500, ganhou 1.500, ele entrou no 4x4, foi indo e decidiu no 4%. A última prova. Quem ganhasse o 4% ganhava por um ponto, né? Mais ou menos isso, né? Se nós ganhássemos Florianópolis, e nós fazendo conta, né? Foi um ano que eu chorei muito, né? Diz que o homem não chora, mas lá em Jaraguá eu chorei por causa do arremesso de peso. Porque eu estava muito bem, né? Daí porque eu queria fazer o arremesso de peso, e não fizemos por causa dessa confusão de não ir na pista, né? Alguém enganou o Zé lá, entendeu? Alguém. Essa história eu não sei quem foi, porque eu não estava lá à noite, não. O Zé Maria, quando você entrevistar o Zé Maria, ele vai te contar quem é que falou para ele que não ia ter competição. Alguém falou para ele, porque ele não é maluco e diz assim, não vai ter a prova, não vai ter nada, né? Claro que não. Alguém falou. Alguém falou. E não fomos, né? E aí, precisava ganhar o 4%. Aí, se ganhasse o 4%, ganhava por um ponto, o João do Verso. E o Fauzinho Miguel lá, aí eu já era adversário do Fauzinho. O Fauzinho eu gosto demais, né? Ganhamos, digo. Fauzinho, perderam por um ponto. Eu sei que deu uma brigaçada. Ganhamos. 9h30 da noite já não tinha entregue o troféu ainda. Somaram, dividiram, somaram uma hora da muda. Mas deu um ponto para Florianópolis. Ganhamos por um ponto. Porque tu lembra assim que tinha uma briga de dirigentes na imprensa. Às vezes o Fauzinho, o Beckhauser, o Fausto Silva, às vezes apareciam mais que os atletas na mídia. Os dirigentes eles eram os Eurico Miranda do atletismo da época, né? Encrenqueiro, né? Alguém fazia cada encrenca que... Mas pelo atletismo, né? Mas tudo pelo atletismo, né? Tudo pelo amor pelo atletismo. Mas ali alguém falou pro Zé, ele vai te falar quem foi, eu não sei. Alguém da direção, ali provavelmente seria o diretor-geral, sei lá, não vai ter, não tem condições, né? E logo a seguir acharam uma condição, talvez olhar, não, a pista tá boa, vamos continuar, né? E nós tudo no alojamento, deitado, descansando, esperando a tarde. Ali foi ali, na verdade, mesmo com chuva, a gente tem que ir para a pista, né? Hoje em dia, né? Não. Eu acho que a partir daquele fato, todos os Jogos Abertos que teve chuva, todo mundo ia para lá, só para se garantir, né? Para não ter problema. Né? Que ali nós perdemos várias provas, então a pontuação, a equipe nossa era a favorita até ali. Dali em diante passou a não ser mais, né? Não fizemos nenhum ponto no peso, nenhum ponto no decato. Já imaginou? O decato era dobrado. E não me lembro as provas. Não sei, daí foi até a última prova, então aquilo ali, esse é o trauma que eu carrego do arremesso do peso. Aí já passou. Ezequiel, aí você ficou nessa sua vida profissional, mas aí até 2003, né? Eu achei que era 5. Sabe que
Você ganhou os Jogos Abertos do disco 13 vezes e o peso 12 vezes, né? Não, acho 13 que peso vezes é de menos. ouro. Eu não tenho essa estatística, mas peso acho que eu ganhei menos. Não, a minha Disco, estatística aqui tá na mão aqui. é? O disco eu provavelmente em provas individuais, no masculino, provavelmente eu só perca mesmo pro. Penso, né? Eu não acompanho muito, né? Mas penso que só pro Zé Maria, né? Numa prova só, né? Não, acho que perde para o Galdino. O Galdino ganhou 16 vezes a marcha, eu acho. Galdino, né? A maior medalhista, na verdade, é a Margit, né? A Margit A feminina é a Maguete, masculina é você, 46 medalhas. é, Maior número de é medalhas. bom saber, né? Eu tenho alguns troféus, o Celso mostrou que é o troféu jornaleiro, né? Jornaleiro, né? Eu tenho um sobrinho lá na roça que está fazendo um museu. Ele tem um quiosque lá e está fazendo um museu. Então eu levo as medalhas para ele pendurar, levo os troféus. Até caneco de chope de 74, que acho que eles davam um caneco para cada atleta lá, né? Um caneco. Tem caneco de chope 74, 74 70. foi Tubarão, né? Criciúma. 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 Tem tudo lá no museu dele. Vou mandar uma Pô, que foto para você. legal. Que legal Ele está isso, fazendo lá. bacana. Tem ferro, tem até umas pingardas penduradas lá, daquela antiga. Ezequiel, daí você ficou competindo, né? Falamos do Troféu Brasil agora há pouco. Você foi vice-campeão do Troféu Brasil no disco, é Foi. isso? Foi. Foi lá em São Paulo. O Troféu Brasil, a maioria é em São Paulo, teve no Rio também, mas foi uma vez quarto lugar lá no Rio, né? E equipe sempre Jubes nunca mais disputei de lá. Eu não vou disputar contra Santa Catarina. Tinha aquele negócio meio enraizado de Santa Catarina, né? Então só disputei Sim. 3 Jubes, né? Ganhei medalha em Curitiba e em Belo Horizonte, se não me engano, também ganhei medalha. E em Natal também, se não me engano. Foram os 3 Jubes que eu fiz, que era educação física, eram 3 anos só lá em Joinville. Tinha aula no sábado, Isso inclusive. competindo pelo Rio de Janeiro, né? Claro. Daí seria por Rio de Janeiro, né? Eu competi lá várias vezes, os campeonatos cariocas em arremessos, né? Arremesso e lançamento. Mas lá sabe que o Rio de Janeiro não tem tradição de arremesso. Então eu até ganhava até assim, não tinha competidor, né? Meio Ganhava sozinhão, né? fácil. É fácil, Ganhava porque fácil. o Rio não tem tradição de arremesso. Nunca Arremesso teve, é né? São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande. E É, nós temos agora aquele fraquinho lá com 23 metros quase no peso, né? Brincadeira, né? Em Brusque, Darlan. quando se faz aquelas homenagens bacanas ali, que se faz aquelas homenagens, né? Quando chega um atleta da antiga lá, e em Brusque foi a primeira vez que eu fui nos Jogos Abertos, depois de eu ter parado, né? E bem na hora tinha acabado o arremesso de peso. Aí não sei como é que se descobriu lá e fez uma homenagem para mim muito bacana lá, sabe? A minha família chorou tudo lá, tem uma filmagem aí. E era a prova do arremesso de peso. E quem tinha ganho lá o arremesso de peso era o Darlan, com 15 e pouquinho, sabe, né? Brusque Você foi que não ano? chegou a competir contra o Darlan, não, né? Não, não cheguei, mas entreguei medalha para ele, né? Já tem o meu currículo. 2010, Brusque. Sim, 2010. então eu apareci lá no Jogos Abertos depois foi a primeira vez. Aí você fez aquela homenagem, né? Muito bacana, aquilo é muito, muito emocionante aquilo lá, a tua ideia, né? E aquela foto também, aquela foto é maravilhosa, né? Aquela foto que faz da turma da antiga ali, é muito bacana. E eu entreguei a medalha Eu vou pro publicar ela no Facebook, vou colocar aquela foto no Facebook qualquer dia. aquela foto e se você tiver do Darlan entregando, se tiver do Darlan nesse ano, manda para mim que eu Não, eu não não tenho. tenho. Eu não tenho. Aquilo ali É, fica muito. Mas eu posso tentar descobrir com meus amigos lá da Fesporte, que é o pessoal da imprensa. De uhum. repente eles têm. Se eu conseguir, eu mando para ti, sim, com Porque certeza. eu fiz uma filmagem bem de longe, não a Carmen, minha esposa, fez de longe, né? Mas não pegou bem, né? E daí eu entreguei a medalha. Foi bem na hora que eu cheguei, fez uma homenagem lá, aí chorei de novo. 2 vezes chorei na minha vida, né? E foi nesse ano que também estava o Ademar Ferreira da Silva lá na pista, né? Foi, Lembra, foi. O né? Demar Foi estava lá. O Ademar Demar Ferreira da estava lá. Silva. Foi lá, então foi um ano bem Pois especial. é. A gente falou muito da tua vida esportiva, mas não falamos, e da vida profissional, mas não falamos da vida pessoal. Você falou agora da sua esposa, né? Ela é carioca ou ela é daqui? Como é que foi Não, a, Thaí- essa... a Thaís é manezinha, É Carmela manezinha? Dutra. Carmela Dutra. Coisa boa. Igual. Mas vocês se Ela, conheceram quando você veio morar aqui em numa Floripa, é vinda isso? dessa lá dos Jogos Abertos, eu fui lá para Mafra, conheci a minha esposa de Mafra, entendeu? Conterrânea da Ilhége, entendeu? É, E e aí, daí
acabei gostando, né? E me casei, entendeu? E tem uma filha só, uma filha e uma gatinha que está aqui que atrás no sofá não apareceu aí, tem uma gatinha ali, né? Não, não, já é vovô, eu não sabia disso. O Não, é Ezequiel já é vovô de gata, vovô. vovô de gata. Não, que Só vovô é tem mulher ultimato. mandando na tua vida. Não, sempre, sempre, Ah, não tem não, a jeito não. vovô de gata, não é da neta É. de verdade. E a Thaís jogou vôlei, né? Começou, botei ela no esporte, fazer vôlei, né? Ela tem 1,85 m de altura. Digo, vai jogar Sim. vôlei, né? Mas aí acabou, teve que estudar, não dá certo, né? E não deu certo, e agora fez direito e terminou e está agora aguardando a pandemia passar para trabalhar. Entendeu? É, Mas a isso vida que é o está problema. muito. Então, como diz o Lauro, estamos bem, né, Ezequiel? Excelente, muito bem. Estamos bem aqui, graças a Deus. Que E estamos maravilha, na. Ezequiel. Ezequiel, infelizmente, o nosso tempo é 1 hora, já estamos praticamente estourando esse tempo. Eu sempre peço para os meus convidados, para os nossos convidados do atletismo catarinense, essas grandes figuras, deixar uma mensagem, alguma coisa para os nossos amigos que assistir, principalmente para os nossos atletas atuais. Que mensagem o Antônio Ezequiel Chaikovsky, esse grande campeão, esse atleta mais longevo do atletismo catarinense, que mensagem o Ezequiel deixa para as novas gerações? Não, primeiro eu vou deixar para os atletas da minha época, né? Fiquem em casa, né? Porque nós estamos todos nessa época acima de 60, né? E esses têm que, se puder, fiquem em casa, né? E para essa turma nova aí que eu acompanho, que sigam, né? Porque, como diz o João, atletismo não dá riqueza, mas dá oportunidade, dá conhecimento, dá firmeza na vida, né? Então é isso que eu posso desejar. E para você, um grande abraço. E para minha amiga lá, Oh, a ex-marteleira, né? Ex-marteleira, né? a Liege é marteleira também, da tua Continua? Tá turma aí. fazendo Depois ainda? não, É. não. Mas é Agora isso. ela só pega a Alice no colo agora. O atletismo, né? O atletismo atual, nosso, Santa Catarina, está de parabéns, né? Porque briga com São Paulo, que não é fácil, né? Tá sempre brigando com São Paulo, né? Ou tá em primeiro ou tá em segundo, né? Graças a esses saber ligados com você e com outras pessoas aí. Eu vejo o João Carlos lá de Joinville, né? Um vovozinho já, né? Eu vi Sim, uma foto. Ontem eu vi uma foto lá de Jogos Abertos dos veteranos, lá que estava o Casagrande arremessando. E tava lá o João, assim, no final, assim, o Joãozinho lá. Porque não é fácil, né? Quantos anos esse homem tá na beira da pista, né? botam quase 40 anos, né? Então é isso. Mais, não, Então, mais de 40 anos, mais de esse 40. pessoal merece sempre. Então, essas homenagens que você faz aí, olha, resgata muita coisa, sabe? Entendeu? Então, para Né? essa turma Mas jovem, o que eu falo é isso, né? Não, nós tivemos dificuldades, agora é muito mais fácil, claro, tudo globalizado. Mas se não fosse a turma da antiga, né? Para trás de nós e nós, não teria esses jogos abertos, não teria tantos campeões aí, não teria o Darlan, né? Não teria a Marilene, a exatamente. Maguite, né? Não teria outros aí, né? A Silvana Pereira, Zé Maria Nossa, Nunes e outros. A gente uma vai falando, fera. a gente vai ser injusto, né? Porque não fala de todos. Mara Furman, É, né? imagina Magnólia. a gente que tá fazendo essas entrevistas agora, e esse é o nosso, acho que é o nosso nono quadro, né? A dificuldade que é cada semana escolher um muito difícil, porque é tanta gente histórica, tanta gente boa, tanta gente que marcou, né? E hoje nossos amigos tiveram a oportunidade então de conhecer um pouquinho mais essa figura maravilhosa, um ser humano incrível e esse excepcional atleta do nosso atletismo, Antônio Ezequiel Chaikovsky. Obrigadão, Ezequiel. Um grande abraço. Um abraço e fique em casa, Fique em casa. se Valeu, meus puder. amigos. Se puder. Esse foi Antônio Ezequiel Chaikovsky, essa lenda viva do nosso atletismo. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço e até semana que vem.